E mais uma vez, com o quadro Como o Método Philippe Fumé Mudou a Minha Vida. Dessa vez com um brother, com um amigo aqui, que eu sempre, peço para se apresentar. Por favor, teu nome e de onde você é. E nós temos 2 cidades aí agora, né? Boa noite, meu nome é Luiz Gustavo, sou de Ibirarema, São Paulo, e a minha clínica fica na cidade de Ourinho, São Paulo. Então nós temos duas localizações, consequentemente vamos ter 2 histórias aí. Exatamente. Né? Luiz Gustavo, vamos chamar de Gustavo, que eu já tô acostumado, né? Deixa o Luiz mais pra frente, né? Porque... Gustavo, me fala uma coisa. Conta a história. Como é que o método Philippe Fumé entrou na tua vida? Como que você ficou sabendo do curso? Quando que você começou? A primeira vez que foi pra Londrina, que eu sei que você foi algumas vezes pra Londrina, né? Conta como é que é a tua história com o método, cara. Então, primeiramente eu conheci o método, né, pelo Instagram, né, um vídeo seu. E aí, desde lá, eu tentei fazer o curso na primeira turma de janeiro. Aí você havia me falado que o pessoal meio que fechou a turma, né? Aí eu fiquei no seu pé, a próxima aí você me dá um toque, tudo aí, né? Tinha acabado de se formar. E aí eu fiz a turma de abril de 2021, o primeiro módulo. Eu lembro que assim, eu tive o pessoal de novembro, dezembro de 2020, que foi a primeira turma que no Covid eu tive que separar em 2. Janeiro, inclusive, da última vez que a gente fez o podcast aqui, o Hassan foi dessa turma. E eu acho que me passou fevereiro, março, abril, a tua foi próxima, né? Isso, então exatamente. Então você foi a terceira turma. Terceira turma, né? Um dos que me ajudou a começar o método aí. Exatamente. E aí fiz o módulo 1. Fiz você o lembra módulo 1. Quantos dias era o curso na época? 3 dias. Eu chegava na sexta, sábado e no domingo. A gente entregava o conteúdo que entrega hoje, sexta, sábado e domingo. Começava 8 horas da manhã, embora 1h30 da manhã, 1h30. Lá, do meia-noite tava na quadra de areia, correndo lá. Que loucura, aquilo é uma loucura. Primeira vez, o método. Como é que foi o impacto? Como é que foi esse primeiro pós-curso que você teve? Então, todo o começo é um pouco complicado, né? Sim, a história é boa. E aí eu tava trabalhando na ala hospitalar, né? E aí fiz seu curso, então fiquei trabalhando nessa ala hospitalar até novembro, então eu não tive contato com o joelho pós-operado após o seu primeiro método. Então passou aqueles praticamente uns 8, 9 meses, né? Isso. Sem conseguir usar o método, né? Aí eu fui refazer o método no ano de 2021. Você me convidou, falou, Gustavo, teve algumas atualizações aqui, e eu retornei no mesmo ano. 22. Isso. Foi o ano seguinte. Isso, o ano seguinte. 22, fui lá, refiz o método tudo de novo, né? E aí nessa... Já tava um pouquinho menos intenso, né? Já tinha uns 4 dias, 5 dias ali, não tinha? Já tinha aumentado um pouquinho mais. A gente vai aprendendo, né? Exatamente. Hoje tá em 7. Isso, né? Então, assim, do primeiro módulo que eu fiz, né? Eu não pratiquei, mas eu sempre gostei de estudar. Fiz outros cursos, só que eu não tinha aquela ânsia de estar me aprimorando tudo. E com o método foi diferente. Porque eu entendi que se eu colocasse aquilo para o paciente conseguisse executar, a gente conseguiria estar transformando as vidas, né? Que a gente não é só um joelho que a gente sempre fala, né? Uma pessoa que quer voltar, né? Ter sua qualidade de vida. E aí, quando eu estava nessa parada do primeiro módulo, eu não atendia nenhum joelho, e aí estava trabalhando na Santa Casa e finalizou 2021, outubro de 2021, finalizou, né? O meu contrato lá nesse hospital. E aí parei de trabalhar tudo, e aí eu nem poderia falar que eu tinha uma vida profissional com o que eu tinha se formado, porque eu não estava atendendo, né? Apesar de estar sempre ali tentando, né? Buscando o que você ensinou, né? E aí no ano de 2022, eu tive que dar uns 2 passinhos para trás, né? Porque eu não estava tendo renda, né? E aí eu comecei a trabalhar numa fazenda como auxiliar administrativo. Um ano depois. Um ano depois. Aí Era o que você queria? Não era, mas é aquele negócio, né? Eu sempre que o cavalo arriado passava, eu pulava em cima. É fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Fazer o que tem que ser feito. Então aí trabalhei lá por volta de 8 meses, né? E nesse meio termo foi onde que apareceu o meu primeiro joelho para me reabilitar. Uma prótese total de joelho. E aí eu trabalhava um horário comercial e atendia fora do horário, né, esses pacientes que entravam, essa prótese, né, no caso, que era um paciente só. Então por isso que nesse tempo eu falo assim que eu não tinha uma vida profissional ainda, né? Mas aí, mesmo fora da área, você não abandonou a profissão.
Não abandonei. Não deixou de estudar. Não deixei de estudar, Sim. sempre tava ali, né? Sempre vendo seus stories, sempre que você postava vídeo, né? Que você nunca abandona a turma, você sempre faz um encontro, alguma coisa, né? Então, sempre me atualizando, porque eu sabia que o momento ia chegar pra mim e eu precisaria estar apto. Tanto que eu só fiquei sabendo porque você me contou, né? Porque eu nunca te vi como um cara fora da profissão. Você fez o curso, você refez ele, né? E passou esse 1 ano sem atender. Claro, não via os atendimentos, tudo, mas eu tava sempre presente, né? Exatamente, porque você dá essa oportunidade, né, Felipe? Você não é aquele cara que passa o curso e deixa o aluno se virar. Você sempre... O curso termina e não acaba, né? Exatamente, é o curso que nunca acaba e você cobra muito, né? Às vezes a gente termina um curso, você nunca mais tem contato com o professor, você nunca mais, né? Nunca mais vê a pessoa e o método é diferente, né? Você coloca tudo isso, né? Então fica mais prazeroso, né? Ótimo. Você tá podendo estudar e se atualizar. Ótimo. Então, 21 ano inteiro, né? Foi em 22 que começou a aparecer. Não, 21 apareceu a prótese, 22. Não, 22 apareceu, né? Eu fiz E aí? 21. Por isso que eu falo que o meu retorno foi em 2021, porque em 2022 eu entrei na fazenda e eu não fui. Verdade. Não fiz esse contato com você. Você fez um outro, de novo, módulo 1, no mesmo ano ainda. No mesmo ano. E aí? Né? E aí ficou no mesmo, né? No mesmo patamar. Daí eu entrei na fazenda tudo. Aí depois, em abril de 2022, que apareceu a primeira prótese. Né? Primeiro paciente de joelho, pós-operatório de joelho. E já tinha clínica? Não tinha. E aí? A domicílio, né? Trabalhava, depois pegava o carro, voltava as coisas que dá, do jeito que dá. E daí 2022, outubro de 2022, que apareceu meu primeiro paciente de LCA. 1 ano e meio depois do curso. 1 ano e meio depois do curso. E foi muito engraçado que parecia que, como a gente sempre tá estudando, parecia que sempre trabalhei com aquilo, né? Era prazeroso, né? Você chegar e saber, vou atender um pós-operatório de joelho, o cara já veio no imediato, escuta o que você tem para falar, tudo. Então foi onde eu comecei a aplicar o seu método e comecei a postar nas redes sociais. Sim. E aí cheguei a abrir uma sala em Ibirarema, né? E não deu certo, porque Ibirarema é uma cidade pequena, né? Quantas mil pessoas? 6 mil habitantes. Né? E eu não desanimei. Falei, Deus tem um propósito, né? Na minha vida. E aí eu fui buscar o que você ensina, né? Médicos, né? Para fazer parceria, tudo. E a cidade mais próxima que eu tinha contato era Ourinhos. E esse paciente de outubro operou com um médico de Ourinhos. Então foi onde eu comecei a mostrar o protocolo do método Philippe Fumé. E qual que é a diferença de tamanho de Ibirarema para Ourinhos? Você saiu de 6 mil pessoas para uma cidade 10 de... 10 vezes. 106, 105 mil. 100 mil pessoas a mais. Sim, 10 vezes maior. E aí, como é que foi lá? Então, daí foi onde eu tive o primeiro contato com o médico, né? Cheguei lá, aluguei uma sala por dia lá, tal, chamei ele pra gente conversar. Expliquei como que eu trabalhava. O ponto principal da reabilitação é não estragar a cirurgia que o médico fez, né? Sim. Então, mostrou autoridade, né? Mostrei autoridade, né? E é isso, a gente precisa estar sempre com a palavra na ponta da língua, né? Sim. Não enganar ninguém, sempre ser sincero e mostrar aquilo que tem que ser feito. Saber o que tá fazendo, saber o que tá falando, né? Exatamente. Mas você falou que você alugou uma sala, como é que funcionou isso aí? Porque eu não tinha paciente em Ourinhos, né? Tava começando e tal, e eu não ia falar pro médico, eu atendo, não é vergonha, mas a gente tem aquela cultura, né? Você precisa chegar e, eu atendo aqui, eu tenho um local, tudo. E aí eu aluguei a sala por hora lá, né? E chamei o médico pra ir lá. Eu tinha minhas macas que eram desmontáveis, montei, fiz uma montagem lá e tal. Falei, aqui que eu atendo e tal, tô à disposição, qualquer coisa, né? E tal, mas o atendimento mesmo era pra ser a domicílio. E aí foi nesse primeiro contato com esse médico que ele começou a me indicar pacientes. Aí nisso foi início de 2023, né? Aí finalzinho de 22, fechei a clínica em Ibirarema, né? Porque não tava com a demanda legal. E aí comecei a atender a domicílio em Ibirarema e a domicílio em Ourinhos. Então atendia de manhã em Ibirarema e ia para Ourinhos à tarde atender a domicílio os pacientes. E qual a distância de uma cidade para outra? 30 quilômetros. Possível, mas não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil.
Tem gente que não quer sair de casa, né? Tem gente que não quer sair do bairro, se sair de uma cidade para outra para atender. Exatamente. E essa rotina durou até quando? Essa rotina aí, daí em 2023, Isso. em maio, eu vim pra cá, fiz o método avançado. O módulo avançado. O módulo avançado. Aí, Só para explicar para quem está assistindo, módulo 1 são 6 cirurgias, as 6 principais. 6 principais. Quando a pessoa desenvolve o trabalho e vê que é aquilo que ela quer trabalhar, aí ela vem fazer o módulo avançado. Que é passar mais uma semana aqui para mais 24 cirurgias, totalizando 30 cirurgias de joelho. Sim. Então, Aí... de repente eu tinha um cara habilitado a cuidar de 30 patologias de joelho em Ibirarema desse tamanhozinho. Ficou pequena a cidade, né? Ficou pequena. E aí? Ficou pequena. E aí, graças a Deus, as coisas começaram a engrenar. Porque confiança a gente não se compra, né? É uma coisa que a gente entrega e aí a gente precisa conquistar. Então, esse médico começou a me indicar pacientes, a gente conseguiu fazer uma parceria legal, né? Um cara super gente boa. E aí as coisas começaram a engrenar, né? Aí eu fiz contato com outro médico também, que gostou muito do protocolo, porque não havia protocolo, né? Sim. De reabilitação, né? Era coisa básica. Então, eles compraram, né, a ideia e aí as coisas começaram a engrenar. Aí começamos 2024, né? Eu atendendo dessa mesma forma, domicílio, tira as coisas do carro, põe as coisas do carro, tira, mas do jeito que dá, da forma fazer que o dá. que tem que ser feito, exatamente, de novo, mais uma nas vez. condições que você tem. E aí em 2024, a demanda foi aumentando e eu não estava conseguindo mais encaixar pacientes na minha agenda. Porque eu perdia muito tempo, né? Colocando as coisas no carro e tirando. E tinham bastante pacientes. E tinha bastante paciente. Isso você ainda estava em Ibirarema Ourinhos ou estava só em Ourinhos agora? Ibirarema Ourinhos. Ainda né? fazendo duas cidades. Exatamente. O dia inteiro correndo para cá e para lá. E aí que eu posso falar que começou a minha vida profissional, né? Como fisioterapeuta. A partir daí, porque eu estava trabalhando somente com isso, né? Não era a maioria joelho. Sim. Mas, mais uma vez, fazendo do jeito que dá, né? Da forma que tem que ser necessária. E aí, em 2024, né? Já estava saturado, não estava conseguindo mais encaixar pessoas. E aí foi onde eu entrei em contato com você. Falei, Felipe, cara, vou abrir uma sala aqui. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou abrir uma sala, não vou conseguir comprar máquina, não vou conseguir isso. A primeira coisa que você falou para mim foi, cara, se você não fizer, você não vai ser o primeiro. Né? Então você já tá com uma formação, a formação que você tem não cabe menos. Sim. Não cabe menos se você abrir uma sala. Não merecia um espacinho, né? Era um cara muito bem conceituado, né? Com autoridade. Falei, cara, precisa montar uma coisa à tua altura, né? Exatamente. E é esse ponto que é interessante, né? Porque eu acredito que nenhum outro curso que a gente faz, a gente tem isso. Às vezes você nem vai ter contato mais com a pessoa. E aí o que acontece? Você acaba desistindo. Sim. Né? Então foi onde eu peguei, tinha o meu carro, né? Falei, cara, vou ter que dar um jeito. Aí eu vendi o meu carro. Quem tem carro tem clínica, né? Vendi o meu carro. O que era uma clínica ambulante. Que era uma clínica ambulante. E precisei comprar outro, porque eu precisava desse deslocamento. Eu ainda tenho meus pacientes, os meus amuletos lá em Ibirarema, né? Então, eu vendi o meu carro e financiei outro. E com o dinheiro do carro, eu comprei o que precisava para mim começar, né? Porque às vezes a gente fica pensando num mil maravilhas, né? Sim. E não é assim, você precisa começar com o que você tem. Então, eu já tinha as macas, né? Precisei comprar algumas máquinas, né? Que é o que precisa, porque senão eu precisaria sair da clínica para levar na academia. Então, isso eu tô ali dentro. Então eu consigo... Facilita a tua vida, Facilita a minha vida. Então você ensina a montar a clínica de uma forma que você fique fácil de trabalhar. Consiga atender. Eu lembro de você mandando para mim o link da imobiliária. Exatamente. Né? E essa sala aqui, cara, é sensacional. Né? Você vê o cara mandando um link imobiliária, sala vazia, e hoje poder olhar. Né? Tá, e hoje? Isso foi no meio de 2024. Junho de 2024. E como é que era a tua vida antes de junho de 24 e agora, depois? Olha, eu posso falar que, igual eu falei, tava trabalhando do jeito que eu queria, somente com a fisioterapia.
Só que o domicílio você se desgasta muito mentalmente, né? Sim. Porque o dia inteiro dentro do carro, aí desce e tudo. Então, assim, tava satisfeito, mas eu sempre... Demanda tempo também, né? Você perde tempo, né? Você perde, na verdade, você perde tempo. De um deslocamento de um lugar pro outro, gastos mais, combustível. Aí a gente fala, mas tal, agora eu chego com o meu carro lá em Ourinhos, eu paro ele, só vou ligar ele à tarde, hora de ir embora. Sim. Antes o carro ficava o dia inteiro rodando, almoçava dentro do carro, você entendeu? Às vezes nem almoçava, porque não consegue atender mais cedo, aí seja pra mim chegar mais cedo em Birarema também, então comia a hora do almoço, né? Isso de almoçar dentro do carro, hoje não é mais assim, né? Hoje não. Então, não é uma melhora só profissional, é pessoal também, né? Exatamente, né? Porque... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, porque às vezes a gente fica muito vidrado em trabalhar, só que a gente precisa trabalhar de uma forma satisfatória. Nossa, isso aí, né? Faz muita diferença. Então, a gente precisa se organizar nessa parte, né? Então, pra gente chegar em casa, tá tranquilo pra receber a família, né? Então, isso tudo faz parte da vida, né, de uma pessoa. Então, que a gente fala... viver, mas viver de uma forma mais agradável, né? Uhum. Então, depois que eu montei a minha clínica, cara, eu até brinco assim, que eu falo que eu não tô indo trabalhar. Não tô indo trabalhar. O segredo é esse. Não tô indo trabalhar. Acho que eu não trabalhei um dia mais, depois que eu Você montei minha clínica. Fica lá o dia inteiro, mas não tá trabalhando. Não dá trabalho. Aí, às vezes, os pacientes falam, nossa, Gustavo, mas você fica o dia inteiro aqui dentro da clínica, cara. Aí eu falava assim, eu já trabalhei em lugar... que era sol de 40 graus, hoje eu tô aqui ar-condicionado, minha clínica, meu espaço, né? Então, é degrau, né? Sim. Eu acho que às vezes a pessoa já chegar nesse patamar, ela não dá o valor. Sim. Então eu fui montando em vários cavalos arriados até conseguir chegar... Aonde você tá hoje? Aonde eu tô hoje. Eu acho muito importante, eu acho muito legal essa história, né? Cara, pra mim é sensacional. Por quê? Porque demandou tempo e paciência, né? Exatamente. Cara, e não adianta, né? Se você não tiver paciência pra ir subindo de degrau em degrau, não tem como pular de 2, 3 degraus uma vez, né? Não tem como, porque, igual eu falei pra você, eu fiz meu curso em 21, eu fui atender o primeiro paciente em 22, né? Fiz 2, se a outra pessoa falar, não, deixa quieto, fiz o curso, não tô... Mas não é assim, né? É muito legal o pessoal escutar uma história dessa, porque tem muita gente que é o imediatismo, né? Quer fazer o curso hoje e mês que vem tem que estar bombando. Cara, e até você conseguir conquistar a confiança de médicos, de pacientes, criar autoridade, você se sentir, né, apto a atender, não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. É isso aí que eu aprendi também no curso, né? Que você nunca abandona. Sempre você tá agregando conteúdo. Pessoal, tô aqui. Então, não tem como você sair da sua cidade e bater em lugar e pegar o cara, vamos lá, tal. Você entrega pro cara. Sim. Só que a pessoa precisa também ter o tempo dela. Entender, Exatamente. Opa, não deu certo hoje, vamos tentar amanhã, né? Com os médicos, eles devem ter ficado até bravo comigo. Tanta mensagem que eu mandava tal, e até hoje. Entendeu? Tô lá, o paciente tá fazendo exercício, aqui, o médico, ele se sente confiante. Exatamente. Ele fala, eu não tô vendo o paciente, mas o cara tá me mandando, olha lá, o paciente tá assim, já tá fazendo isso. Tem um cara que sabe o que fazer cuidando dos meus pacientes, né? Exatamente, né? Então é isso que é o ponto principal, né? Eu esperei, né? Falar que não deu vontade de desistir? Deu. Sim. Né? Mas, como eu sempre digo, Deus tem um propósito na vida e a gente precisa esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus, cara. Sair de uma situação, de até sair da profissão, e o mais engraçado, saiu da profissão, mas nunca saiu dela, né? Não. Né? Você não estava atendendo, mas você nunca desistiu dela. Não. Né? E hoje tá onde você tá, cara, é muito legal contar essa história, porque eu imagino que tem muita gente, né, que se forme, pode estar recém-formado, tem muito aluno que escuta, fisioterapia não dá dinheiro, tem muita gente que às vezes está frustrado, né, ganhando o mínimo aí, né, sobrevivendo da profissão, e você passou por essa situação, né, e hoje a gente não sobrevive, a gente vive bem, né, da profissão, né? É uma virada de chave muito grande, né? Exatamente, eu acho que eu, quando se formei lá, não tenho vergonha de falar. Sim. A gente sai sem base nenhuma, né? Sim. Não adianta o cara falar, eu se formei, eu tô... né? Não é assim. Então, aí que o método mudou a minha vida, né? Porque eu
a minha chave fez assim, ó. Virou uma virada, porque você consegue entregar, né? Você consegue ver resultado. Né? Eu trabalhei na ala Covid, né? No ano de 2021, a gente não conseguia entregar resultado. A gente estava ali se doando, se dedicando, correndo risco, né? Mas a gente não entregava resultado. Você não via, muito raro o paciente que voltava, né? A gente trabalhava com algumas terapias e tal, e hoje com o que eu trabalho, eu vejo o resultado. Sim. Paciente com 3 meses de pós-operatório, cara, meu joelho tá melhor que o outro. E eu vivi, né, nesse mundo do futebol amador, né? Com o meu pai e tudo, e tipo assim, sempre escutava, não, machucou o joelho, não fica bom. Nunca mais, machucou. Né? E eu acredito que naquela época, sim, era verdade. Sim. Porque se hoje a gente vê muita negligência, imagina naquela época. Exatamente. Então a medicina, ela mudou, né, graças a Deus, para melhor. Então eu sempre tinha aquilo na minha cabeça. Falei, não, cara, não é possível. E aí é onde conheci você, que as coisas foram acontecendo, né? Então hoje, basicamente, assim, quero almejar mais, porque a gente não pode parar, né? Igual você falou, o homem começa a morrer quando para de estudar. Exatamente. Então isso, basicamente, é o que eu tenho para falar, né? Porque não é fácil, né? A gente... E nessa história toda, né, seja em qualquer lugar que seja, você lembra de alguma situação, às vezes, sei lá, alguma coisa constrangedora, alguma coisa que você passou dentro da profissão que você queira dividir, né, em relação... Pode ser atendimento, pode ser médico, hospital mesmo, né, porque o cara que trabalha no Covid passa por muita coisa, sei lá, qualquer coisa que você acha legal. Olha, Felipe, eu posso dizer que não é uma situação constrangedora, mas eu acho, assim, uma coisa que a gente estuda 5 anos, né, cara? Sim. E, tipo, o meu foi difícil, né? Minha faculdade para fazer tudo, né? Trabalhava duro, né? Sim. Não é de graça, né, cara? Como que eu posso falar? Não foi fácil, né? Lutei, minha mãe doméstica, né? Me ajudava bastante. No teu tempo, cara, tranquilo. Ainda mais pra falar de uma pessoa tão importante, né? Então não é fácil. Às vezes a pessoa vê a gente hoje e acha que foi 1000 maravilhas, né? Mas não é. É bem sofrido, né? Minha mãe todo mês me dava R$400 pra faculdade. Eu tinha entrado num serviço registrado. Então, foi batalha em cima de batalha, né? E até lembro hoje a gente dá risada, né? Porque é a história da gente, né? Mas eu trabalhava no material de construção. Então, pegava o ônibus 6h15, saía do material 5h30, corria pra casa tomar banho, né? Mexia com cimento, tijolo o dia inteiro. Aí tomava banho correndo, né? Já saía pra pegar o ônibus. Aí a hora que chegava na faculdade, que aquelas luzes pra todo lado, olhava no braço cimento. Cara, então... eu falo que eu não tive uma situação constrangedora com a profissão. Sim. Mas a situação, assim, que me deixou abalado, que várias vezes eu pensava, falava, nossa, mas será que é isso mesmo? Foi quando eu tive que sair pra entrar sair da fisioterapia pra entrar numa outra área. Sim. Então todo dia acordava desanimado, né, cara? Pô, estudei, minha mãe me ajudou. Você também, aquele negócio de constranger, né, as pessoas que te ajudaram, né? Sim. Minha esposa mesmo, que tá comigo, tudo, né? Dando força. Então, assim, eu, graças a Deus, eu não tive dentro da fisioterapia, até no hospital, não. Que ali a gente era um olhar de esperança para as pessoas, né? Sim. A gente se dedicava, tudo. Mas somente essa fase, mas foi amadurecedor, né? Eu deixei o tempo, né? Respirei, dei 2 passos para trás para pegar impulso. Então, basicamente foi isso. Acho que foi essa parte só, né? Mas para mim foi produtivo também, né? E o mais legal é isso, porque o método, ele mostra como você trabalhar. Então, eu não tive essa
Eu não trabalhei em clínica particular, eu Sim. não trabalhei... Então, eu trabalhei pra mim, Sim. né? Eu não trabalhei pra outras clínicas, né? E eu fui atrás do meu propósito. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não vou conseguir não perguntar. Desde a faculdade, você teve apoio, né? Nesse período todo, tinha alguém do teu lado te apoiando. Como que foi, né, passar por esse período de dificuldade, né? Tendo as pessoas te apoiando e chegar de julho pra cá, na sua clínica, no seu espaço, nessa mudança, né, financeira, que eu sei, né? Nessa mudança de satisfação pessoal e nessa mudança de poder mostrar para as pessoas que te apoiaram naquela fase difícil, né? Tipo, ó, valeu a pena, né? Onde nós estamos, né? Aqui, não é onde eu cheguei, Não. é onde nós chegamos. Como é que... Primeiramente, sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né, filho? Então, assim, é gratificante, né? É gratificante, porque faz tempo, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis, são 10 anos, Exatamente. né? Eu formei no ensino médio em 2010. Aí, em 2016, minha mãe catou, parou ele e falou, você vai estudar. Você vai estudar, não fiz filho pra ficar aí pro mundo, você vai estudar. Então, é muito gratificante, né? Hoje, é legal você ver o que você passou e aonde você tá, né? Sim. Então, acho que muita gente desiste, eu entendo, né, essa posição. Mas a gente tem que esperar o tempo de Deus, né? A gente tem que ter um propósito, né? E seguir aquele caminho. Não é da noite pro dia, né? Mas é igual eu falei, todo cavalo arriado que passava, eu montava em cima e vamos. Em cima e embora. Vamos embora. E assim, cara, é gratificante. Hoje eu vejo minha esposa, minha filha, né? Que eu e minha esposa também tivemos uma história aí também muito grande, né? Uhum. Então, hoje é gratificante. Minha mãe, meu irmão também. Hoje a gente, né? Meu irmão formado, tem um trabalho dele. E minha mãe sempre doméstica, né? Que orgulho, né, cara? Então, como que eu diz? Lutou pra formar os filhos, né? Então, hoje eu tô podendo deixá-la um pouco mais feliz, né? Um pouco mais tranquila, que ela, como se diz, conseguiu Sim. o papel de mãe, né? Eu imagino a sensação de vitória, né? Exato. Nossa, de desde o início acreditar, cara, mãe não tem tamanho, né? Não, Mãe, a pessoa que tem um apoio de mãe tem tudo na vida, né? tem tudo na vida. Tem tudo na vida. Cara, pra gente eu sempre faço uma pergunta antes de encerrar, mas antes de fazer essa pergunta, manda um recado para as pessoas que te apoiaram, porque você sabe que elas vão sentar e vão assistir isso aqui. Assistir. Elas sabem da tua história, sabem das tuas lutas. Tem muita gente que apoiou, muito paciente, muito médico, mas tem aquelas pessoas especiais, né? Que eu acho que vale a pena você deixar um recado que você gostaria, né? De ter vencido, que você, né, ter feito tudo que você fez até hoje, ter vencido, ser um vencedor como você é hoje, né? E de poder estar gravando um podcast, contando uma história que tá com... Eu não falo um final, que no momento tá muito bom, vai ficar cada vez melhor, e eu acho que vai ser muito gratificante para elas, né? Sabendo que elas participaram disso, né? Deixa o recado para elas. Como posso dizer, não é esses 10 anos, né? E tem algumas pessoas que já não estão mais entre nós, mas também fizeram parte, né? Com certeza. Meus avós, minhas tias, né? Então, somente agradecer, porque o que eu sou hoje não é 10 anos que me formaram, né? Então, desde lá do início, né? Desde servindo um almoço, eu almoçava na casa dos meus avós, tudo, então, eles que cuidaram, fui criado com a avó, né? Então... Você foi feliz, né? Fui feliz, mas a pessoa já não está entre nós, mas precisava falar isso, porque Sim. fazem parte. E minha esposa, minha mãe, né? Meu pai também, meu irmão, né? Que sempre me ajudaram de uma forma ou outra. Eu só tenho a agradecer por vocês estar do meu lado, por vocês sempre acreditarem em mim. E a gente vai crescer muito ainda junto. Com certeza. Você não tá longe de ser o fim, né? Longe, tá só longe, começo, só o começo. Só o começo. O Luiz Gustavo de hoje, se ele pudesse voltar, né, antes de 2021, né, antes de fazer o curso, e pudesse conversar com o Luiz Gustavo antes do curso, o que você falaria? Como você poderia falar para fisioterapeutas que estavam na situação do Luiz Gustavo? Às vezes não estava bem na profissão, às vezes não tinha o seu caminho ainda. O que você falaria para fisioterapeutas, né, e para o Luiz Gustavo lá de antes do curso?
que desistir é a última opção. A gente tem que lutar, a gente tem que, às vezes, dar 2 passos para trás para pegar impulso, a gente tem que saber entender o momento de cada coisa, e que não é fácil. Não é fácil. Hoje a gente tá aqui dando risada, tudo, mas não é fácil. Às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Só que é gratificante. Então, se o recado que eu tenho para passar hoje é que não desistir. Sim. Não desistir e seguir em frente, esperar o momento certo. Como eu disse, sair da faculdade bem, sem base nenhuma. Então é você focar em alguma coisa, acreditar naquilo, como eu acreditei em você, né? E nunca parar de estudar. Sempre estar lutando, estudando, buscando. Nunca querer pôr um ponto final, né? Deixar que a história, né, seja escrita aí. E é isso. Cara, você sabe que acompanhar você nesses anos todos, né, eu faço parte da história também, né? Com certeza. Acompanhar você esses anos todos e saber pelo que você saber depois, né? Que você, enquanto você estava passando a situação, você não falou. Participava de aulas, fazia tudo, veio para Londrina, fez o que tinha que ser feito, né? E sem ter, às vezes, o que pessoas do seu lado tinham, né? Cara, para mim é um orgulho muito grande, né? Porque você para mim é um exemplo de uma coisa que eu falo muito, que não tem coisa maior e melhor para você fazer seu nome do que um trabalho bem feito, independente de onde seja. Independente de onde seja. Quando você fala que o cavalo selado não passa, às vezes tem gente muito nova que não vai entender, cara, o cavalo selado passou, ou você pula e vai, ou ele não passa mais. Ele passa uma vez só, né? Toda vez que ele passou, você tava lá, subiu, independente de onde ele foi. Foi junto, dali eu ia de novo, né? O negócio sempre em frente. Exatamente, porque naquele lugar não ia passar de novo. Então eu sempre montava e... Obrigado. Eu que agradeço aí. Mais uma vez, orgulho muito grande de ter você como meu aluno e um orgulho muito grande de ver a tua trajetória, cara, né? Que tá só começando. Graças a Deus. Certo? Obrigado, Felipão. Deus abençoe aí. Amém, cara. Lembrando, arrasta, mas não para. Glória a Deus por uma fisioterapia mais valorizada sempre.